Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em sua vida. Amém? Em nome de Jesus, quero vos anunciar o Evangelho da Graça, a palavra que vem de Deus para as nossas vidas. E com grande alegria e entusiasmo, digo a você que Jesus Cristo te ama, te chama e deseja salvar a tua alma. Quero meditar na palavra de Deus, a começar por Efésios, capítulo de número 2. Carta aos Efésios, capítulo 2. E digo a você que está ouvindo esta mensagem que não aceitou Jesus, entrega a tua vida para Jesus Cristo, abre teu coração para o Cristo da cruz, deixe Jesus entrar e fazer morada em sua vida. Ele te chama, Ele te ama e deseja salvar tua alma. Não continue andando neste caminho longe de Cristo, vivendo um cotidiano do qual Cristo não participa. Abre agora, de uma vez por todas, o teu coração para Jesus. Venha para o Cristo da cruz, se achegue ao Salvador da sua, da minha e da nossa alma. Neste momento dê tua atenção à palavra de Deus e vinde a Cristo Jesus. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo de número 1 a seguir diz assim: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém. Somente estes versículos. Com grande alegria, falamos a respeito da graça de Deus, porque não existe nada mais maravilhoso no mundo do que a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus permeando toda a face da terra, toda a natureza humana, não teria sentido viver. Pois a graça de Deus é o favor de Deus para todos nós seres humanos, um favor que nós não merecemos. Eu digo a você que todo ser humano é pecador. Não existe um que não peque. A própria Bíblia garante que não existe um que não peque. E a Bíblia não é inspiração humana. A Bíblia não envelhece. A Bíblia é a palavra de Deus, atual em todo o tempo. Não precisa ser renovada. Ela se renova a cada manhã, a cada momento, porque ela é constante e infinita. A palavra de Deus, quando nos deparamos com ela, deparamos com as novidades de Deus para nós. E quero dizer a você que quando nos deparamos com a palavra de Deus, nós encontramos aqui um confronto entre as verdades humanas e as verdades de Deus. As verdades humanas dizem: eu não sou pecador, eu sou justo. Mas quando nos deparamos a palavra de Deus, ela diz com toda clareza que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. É por isso que a palavra do Senhor nos garante que não há um que não peque. Quem diz que não tem pecado está proferindo uma mentira. Todos nós somos pecadores e precisamos de Deus em sua misericórdia, amor e perdão. Deus não precisa de nós, porque Ele é Deus. Nós é que precisamos de Deus para vivermos, para sermos salvos. Porque nós procedemos, nós viemos, nós fomos criados pelas mãos do Criador, pela vontade dEle. Somos nós que precisamos do Senhor. E nós não temos condições de nos justificar diante de Deus. Nós tomamos a decisão de seguir a nossa vida e seguir uma vida de iniquidade. Uma vida onde, infelizmente,
se despreza a Deus, a sua presença e o sacrifício de seu Filho. E assim a humanidade tem trilhado a sua vida e construído a sua história, acreditando que verdadeiramente podem ser salvos e ir para o céu, justificando-se a si mesmos. Mas nós não somos justificados por nenhuma obra boa que fazemos. Deus nos deu a capacidade e a condição de escolhermos o que fazer da nossa vida e escolher se vivemos com Cristo ou se o rejeitamos. Mas o fato é que todos foram encerrados debaixo do pecado. Deus igualou a todo ser humano para que ninguém se achasse melhor ou superior ao outro. Por mais glória que o homem conquiste nesta terra, por mais alto que seja seu status, todo ser humano, grandes e pequenos, ricos e pobres, de todas as raças, tribos e línguas, todos estamos debaixo da condição de pecadores. Deus nos colocou nesta condição e com isso nos igualou. Somos todos iguais diante de Deus e de igual modo, todos, absolutamente todos, precisamos de Deus para ser salvos. Deus, olhando dos céus para a terra, nos vê como injustos, pecadores, mas Deus nos deu uma oportunidade de salvar a nossa alma através de seu Filho Jesus Cristo. Os nossos pecados nos condenam e nos levam à perdição, porque o salário do pecado é a separação perpétua do ser humano para com Deus. Em uma vida de pecado ninguém chegará a Deus. Em uma vida, um cotidiano, uma história de iniquidade, ninguém se achegará a Deus, mas haverá de se direcionar à condenação. Mas Deus, que é rico em misericórdia, nos amou profundamente e enviou seu Filho Jesus Cristo para que mudasse essa nossa sorte de condenação, para que mudasse a direção das nossas almas de perdição para a salvação. Deus se compadeceu de nós e enviou seu Filho Jesus Cristo para nos fazer este tão grande favor que nós não merecemos. Jesus veio ao mundo e fez o sacrifício perfeito como cordeiro perfeito por nós. E através da fé em Jesus Cristo temos acesso a esse favor de Deus. Através da fé no sacrifício do Cristo da cruz, nós temos acesso a esta graça de Deus. Pois a graça de Deus é salvífica. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Porque Deus fez este favor de enviar o seu Filho para trazer salvação para todos nós. Uns crê e outros não, mas bem-aventurados são aqueles que crê. E eu digo a você que todo ser humano pode ter acesso ao Pai pela fé no seu Filho Jesus Cristo. Por Jesus Cristo nós somos justificados. É Ele quem nos justifica e não nós a nós mesmos. Somos pó nesta terra e não temos condições de nos justificar e salvar a nossa alma do inferno. Mas Jesus Cristo veio e veio para salvar as nossas almas. Todos nós que fomos encerrados, colocados debaixo da condição do pecado e somos todos pecadores. Para que desta forma, Deus nos colocou nesta condição para que pudesse usar conosco de misericórdia. Assim, a misericórdia é de igual modo para com todos nós. A graça é igual para todos. A graça de Deus, este favor, é para todo ser humano. E por isso a salvação é uma só, a mesma para ricos e pobres. É a mesma para todos de todas as nações. A salvação por meio de Jesus, o Cristo. Pela graça, nós somos salvos, mas por meio da fé. O Evangelho de Cristo é anunciado chamando os pecadores. O Evangelho de Jesus é anunciado chamando a humanidade a se arrepender e reconhecer o seu estado de pecado. E a receber pela fé Jesus Cristo, crendo que Jesus é o Salvador, o Filho unigênito de Deus.
crendo que Jesus Cristo veio a este mundo e fez um sacrifício pelo qual nós somos salvos. Um sacrifício que produz salvação a todos nós. E toda pessoa que ouve o Evangelho e crê e aceita Jesus como Salvador pela fé em Jesus Cristo tem acesso a esta graça, esse favor do qual nós não merecemos. Todo ser humano pode ter acesso à graça se crer no Evangelho de Cristo, se crer no sacrifício e aceitarem a Jesus como Salvador. Nós somos justificados gratuitamente pela fé em Jesus Cristo. E desta forma, nós sabemos que a graça de Deus está sendo manifestada, trazendo salvação para todos os que creem. Uns ouvem e rejeitam, outros ouvem e recebem. Porém, o próprio Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu vos digo que Jesus é o único caminho, é a única porta aberta entre os homens pelo qual devamos ser salvos. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio como homem e assim se tornou mediador entre Deus e os homens. Não buscamos outros deuses para salvar a nossa vida. Não somos salvos por outras situações, somos salvos pela fé em Cristo. Jesus veio e fez o sacrifício que nos salva e nos justifica perante o Pai. Portanto, é necessário que todo ser humano venha até Jesus, se achegue até Jesus Cristo, para que através de Jesus Cristo chegamos ao Pai, através da fé em Jesus Cristo temos acesso à graça de Deus. Nós estivemos mortos em ofensas e pecados, vivendo uma vida distante e separada de Deus pelos pecados nossos. Mas Deus, que é infinito, que é riquíssimo em misericórdia, com seu muito amor com que nos amou, estando nós mortos em ofensas e pecados, nos justificou, nos vivificou juntamente com Cristo e pela graça somos salvos. É necessário que todos venham para Cristo. É necessário que todos se acheguem a esta graça. E nós temos a ousadia por Jesus Cristo de entrar no santuário, na presença de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, ouvindo a mensagem da cruz, o evangelho da graça, nós temos acesso à presença de Deus, do qual não merecemos, não somos dignos, mas por Jesus Cristo temos esta ousadia de chegar na presença daquele que é completamente santo, todo santo. A graça de Deus se manifestou e nós entendemos que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. E a verdade é que ninguém se salva a não ser por Jesus Cristo. É hora de se achegar a Jesus. Digo a você que está ouvindo esta mensagem, que ainda não aceitou Jesus, você pode também, com ousadia e com confiança em Jesus Cristo, pela fé você pode chegar à presença de Deus. Pela fé em Jesus Cristo, você também pode ter acesso à graça. Você já está ouvindo o Evangelho do Cristo que veio ao mundo para chamar os pecadores ao arrependimento. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que nos salva. O Evangelho desta graça maravilhosa que está manifestando a vontade de Deus, o desejo de Deus que todo ser humano seja salvo. Se não fosse a graça de Deus, estávamos condenados, toda a raça humana perdida, porque os pecados nos condenam. Mas Jesus veio para que verdadeiramente nossos pecados sejam removidos, nossas culpas removidas e perdoados. Você pode ter acesso à graça. Todo pecador pode se achegar a Cristo pela fé e em arrependimento.
Todo pecador pode ter acesso a esta graça por meio da fé em seu Filho, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, ela é bem clara, a palavra de Deus ela é enfática, que todos podem se achegar a Deus, o Salvador. Quero dizer a você, se arrependa de seus pecados, Jesus te ama e a graça é manifesta, a graça é revelada. A palavra de Deus diz assim, que a palavra está junto de ti na tua boca, e esta é a palavra que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração crer que Deus ressuscitou a seu Filho dentre os mortos, você será salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Está na hora de você crer em Cristo, que Jesus ressuscitou dos mortos, Ele está vivo. Está na hora de você crer que Jesus Cristo, Ele não ficou crucificado, Ele venceu a cruz, triunfou sobre a morte e vivo está. Está na hora de você crer que Jesus é o Filho unigênito de Deus, que salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o céu. Está na hora de com o coração você crer e aceitar a Ele como Salvador da sua vida verdadeiramente. Está na hora de você confessar a Jesus Cristo como Salvador. E não confessar deuses esculpidos, não confessar grandes celebridades como referência para você, mas confessar Jesus Cristo, o seu Salvador. Confessar a Jesus Cristo como a fonte da tua salvação e da misericórdia para você. Você pode ter acesso a esta graça que vem de Deus, esse favor que nós não merecemos. Verdadeiramente não merecemos. Éramos para ser condenados, pois os nossos pecados nos lançam completamente fora da presença de Deus. Mas a todos nós que estávamos encerrados debaixo da condição do pecado, a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos aqueles que nele crê. E assim, todos os que ouvem o Evangelho têm a oportunidade de escolher e de decidir se querem receber Jesus e sua salvação para, pela fé, ser filhos e filhas de Deus, ou se querem rejeitá-los. Mas o Senhor Jesus te chama dizendo, vinde a mim todos vós, cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Não existe obra boa que façamos que nos justifique. Quem nos justifica é Deus. E assim, tendo sido justificados com Cristo, temos paz. Sendo, pois, justificados, então, temos paz por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós temos acesso, por meio da fé, a essa graça. Você só saberá o que é ter paz quando você estiver na condição de justificado. Jesus hoje está te chamando, hoje é a hora. Creia em Cristo e tenha a ousadia de vir até Ele, se achegando pela fé até Ele, e com ousadia e confiança, entrando na presença de Deus, tendo acesso à graça salvadora. Você precisa da salvação, a sua alma precisa de Jesus, nós precisamos de Cristo, nós precisamos dele para ir para o céu e para sermos filhos de Deus. Definitivamente, por Jesus Cristo, é por ele que alcançamos a reconciliação para com Deus. Portanto, é hora de você fazer a decisão. Lembre-se de que ninguém merece o favor de Deus, mas Ele fez este favor. Olhando dos céus para a terra, não viu nenhum justo, só viu os pecadores. Então Ele enviou o justo, e o justo chamado Jesus Cristo se sacrificou, e a porta da graça se abriu para todos. Todos têm acesso, portanto, vinde, abra o teu coração, creia em Cristo. Verdadeiramente, com o teu coração creia,
Pela fé, acredite em Jesus Cristo e em seu sacrifício e que produz salvação. Com a boca confesse Jesus Cristo, aceitando Ele como Salvador. Se arrependa de seus pecados, abandone teu cotidiano de pecado e venha para o Cristo da cruz que te ama, que te chama e que oferece salvação para você. O Senhor Jesus Cristo perdoará teus pecados, removerá a culpa que te condena, trazendo para a sua vida uma tão grande salvação, porque a graça está sendo manifestada para a salvação de todas as pessoas que ouvem e que crê e que aceitam a Jesus como Salvador. Através de Jesus Cristo, todos os pecadores podem se reconciliar com Deus. Através de Jesus, nós alcançamos a reconciliação e o perdão dos nossos pecados. Não adianta fazer obras boas se não temos a fé em Cristo e o arrependimento dos nossos pecados. Está na hora de reconhecer que o mérito está em Cristo, é Ele o Salvador, é Ele quem salva. Estando nós mortos em ofensas e pecados, o amor de Jesus Cristo foi tão grande que Ele veio ao seu tempo e se sacrificou por nós. Nós nem o conhecíamos, nem o amávamos e Ele nos amou primeiro. Você não quer ter acesso à graça de Deus? Você não quer ter acesso a esta salvação? Venha! Você está ouvindo o Evangelho, você está ouvindo a palavra de Deus, você está ouvindo o Evangelho da salvação, corre para Jesus, aceite Jesus, venha para aquele que tem poder para perdoar teus pecados e salvar tua alma. É hora de se achegar porque todos os pecadores podem se achegar a Deus. O próprio Jesus disse, todo aquele que vier a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus te ama, Jesus te chama, a salvação está em Cristo. Nenhum de nós merecemos, mas Deus enviou o seu Filho e a porta da graça se abriu, o favor foi feito e agora resta-nos aceitar este favor, recebendo Jesus como Salvador e confessando Jesus Cristo. Venha viver em novidade de vida. Venha se ajuntar conosco na caminhada da fé viva e verdadeira em Cristo Jesus. E desta forma, nós trilhamos na esperança firme da volta de Jesus, porque Ele prometeu e Ele tem poder para cumprir. A nossa vida nesta terra tem sentido se estivermos em Cristo e Cristo em nós. Você não quer aceitar Jesus? Vinde a Jesus. Tem acesso a esta graça crendo e recebendo Jesus como Salvador da sua vida e sendo justificado por Cristo, você terá paz diante de Deus, você terá uma paz sem igual, do qual você nunca conseguiu experimentar. Você não quer aceitar Jesus? Vinde a Cristo. Se você vier arrependido, Ele te aceita, Ele te recebe, Ele perdoa teus pecados, entrega a tua alma, tua vida, teu ser para Jesus Cristo e venha de todo o teu coração, abrace Jesus e fique com Ele. Esteja firme na presença do Cristo, firme nesta graça, sabendo que não merecíamos, mas Ele nos abriu a porta e nos reconciliou com Deus. Só se reconcilia quem crê. E quem recebe, você está ouvindo a palavra de Deus, creia, creia no Evangelho de Cristo. Vem para a graça de Deus, que é por meio da fé em Jesus Cristo. Se você aceitar a Jesus, Ele te aceita, te recebe, te perdoa. Venha para a graça, e o acesso à graça é por meio da fé em Cristo Jesus. Que Deus vos abençoe, que Deus vos ilumine e vos salve. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.